Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você, mais uma vez fazendo você se apaixonar por história, entender cada vez mais a história, entender os caminhos que a história nos leva. E antes de mais nada, para a gente poder entender a história, cara, que a história está ao nosso redor o tempo todo, para tu realmente entender, gostar e amar a história, tu tem que se livrar de algumas coisas. Sim, e a principal é o preconceito. Bom, se tu chegou até esse vídeo, cara, é um vídeo sobre preconceito, para te explicar o que é preconceito de verdade. Não é só o preconceito religioso, o preconceito racial, mas o preconceito em si. Então, direto ao assunto, para o vídeo não se estender, porque esse é papo para horas de conversa, mas direto ao assunto. Vamos falar de preconceito. A própria palavra já se define, preconceito, né? Você pré-define alguma coisa, você pré-define um conceito. Mas a palavra atual, ela diz o seguinte, né, cara, o preconceito é quando você tira uma opinião precipitada, sem embasamento objetivo científico de nada, sem nem questionar, perguntar, entender ou buscar entender alguma coisa, por que aquilo acontece ou por que aquilo é assim. Isso é preconceito. É quando você dá a tua opinião sem antes fazer uma investigação sobre alguma coisa. E isso é em tudo na nossa vida. E para tu realmente gostar de história, entender por que os professores de história, por que os professores de filosofia pensam tão diferente da gente, eu falo de mim e de você, porque os meus mestres, meus professores pensam diferente de mim. Eu quero um dia estar pensando igual a eles. Mas por que eles pensam tão diferente? Porque eles se livraram desses preconceitos. Eles, ao longo do seu percurso acadêmico, ao longo da sua história profissional, eles foram se libertando de preconceitos, mergulhando na ciência, mergulhando na literatura e se livrando de preconceitos. Mas pensa assim, as pessoas que nasceram nos anos 60 e 70, que cresceram no período da ditadura, né? O que falaram para essas pessoas, o que ensinaram para essas pessoas, eu me incluo, eu sou de 76, essa pré-programação que a gente recebeu durante o regime, limita, mas limita muito, muito absorver conhecimento. Por quê? Tu foi pré-programado para rejeitar muito tipo de informação, principalmente quando a informação é libertadora. Então tu foi pré-programado para se desfazer de pensadores, tu foi pré-programado para achar chato a filosofia, tu foi pré-programado para achar que história é a tua pior matéria na escola, tu foi pré-programado para odiar tudo que se pensa fora da caixinha que tu foi criado ali, em 60, 70, 80, 90. Aí tu foi pré-programado para consumir um monte de coisa, para achar um monte de coisa ruim. Tu foi pré-programado para achar que tatuagem é coisa de vagabundo. Tu foi pré-programado para achar que reggae é coisa de maconheiro. Tu foi pré-programado para achar que você só deve fazer aquilo e estudar o que é ensinado na escola. Tu foi pré-programado, né, cara, a ler só aquilo que o professor te deu para ler. Essas pré-programações, elas hoje te limitam a estudar, te limitam na história. E esse período da história, né, esse período escuro, esse período limitador da história, formou muita gente, me formou. Então, para se libertar desses preconceitos, é muito difícil. Então, quando tu vai ler o Freire, quando tu vai ler Foucault, quando tu vai ler outros, cara, eu podia citar vários aqui. Até o próprio Jô, que os livros estão aqui em cima, que faleceu ontem, então um card aí no canal. Até para entender como essas pessoas pensavam é difícil, porque tu é preconceituoso, né? Tu é preconceituoso. Por exemplo, tu é preconceituoso musical. Cara, é. Não, se você gosta de heavy metal é porque você é um baba-ovo americano. E se você gosta de samba é porque você você não entende de música clássica. Cara, cada um vai julgar o outro sem conhecimento. Somente sem conhecimento a vida da pessoa, tu não pode sair julgando as pessoas. Mas longe de julgar pessoalmente, julgando a história em si, os anos que nós fomos criados, 60, 70, 80, eu vou bater nessa tecla muitas vezes, que foram anos de alienação cultural, foram anos onde a cultura era para poucos. E, cara, e outra coisa, a cultura não é para ser... Nossa, a cultura é para ser a coisa mais normal do mundo, a gente não tinha que ficar julgando cultura. Nossa, cara, cultura é para todos, cultura é para todo mundo, não é só para alguns, né? O canal, cara, é cheio de cultura. Não, tem cultura dessa, tem a cultura do teu povo, tá aí, tem a cultura da tua família. Isso é puta positivo. Mas tu precisa se libertar desses preconceitos criados para negligenciar e pensar diferente. Cara, eu tô falando isso porque
na própria política, na educação. A gente está tão enraizado com aquelas amarras ali dos anos da ditadura, que acabou no final dos anos 80, né? Cara, a gente ainda está pensando dessa forma truculenta, dessa forma ignorante. A gente está pensando ainda na educação. Ah, cara, tem que ser assim, porrada. Não, cara, não. Abre tua cabeça, olha para a história, pensa na história, se liberta desse período. Eu sei que é difícil pensar diferente porque tu foi pré-programado para isso. Para com essa bobagem de rejeitar a filosofia, de rejeitar a história porque ela pensa diferente de você. Né, cara? Chega a ser estranho quando tu fala, o cara enche o pulmão para dizer, nossa, a história da minha cidade é assim. Cara, não foi. Acabou, tu virou o pior inimigo dele quando você conta para ele a verdade sobre a história dele, da cidade dele. Porque ele foi criado, pré-programado, achando que o bairro dele recebia esse nome porque ali era o Real Engenho. Não, meu amigo, Realengo não é Real Engenho, vai ler. Realengo é longe da realeza. Olha só que legal, né? Realengo é um bairro do Rio de Janeiro, você está vendo isso de outro estado. Mas as pessoas criam pré-programações, pré-histórias, e aí tu vai lá e desmente, mas desmente não, de forma que ele fala assim, pô, cara, não é assim história. Nossa, tu vira o pior inimigo do cara. Né? Porque ele aprendeu daquele jeito e ele não aceita receber informação de forma diferente da que ele aprendeu a receber. Então, a maior dificuldade hoje da história, da educação, é reprogramar essas pessoas ou tirar essa programação. E aí, quando tu tenta mostrar isso, tu é subversivo, como aconteceu no período da ditadura, ou tu é taxado de comunista, leninista. Adoram dar nome para um monte de coisa. Na verdade, tu só quer ensinar e mostrar que a história está ali, que os livros sempre estiveram ali, que nem tudo é novo, cara. Tu só precisa se libertar das amarras do preconceito. Aí, cara, depois de tu se libertar dessa, o teu preconceito religioso cai por terra, teu preconceito racial cai por terra. Ali, ó, cara, tu vai entender o real motivo, né, da invasão que aconteceu no Brasil, da escravidão no Brasil. A tua cabeça vai mudar quanto teus preceitos, você está dizendo por aí que o negro gostava de ser cativo. Pelo amor de Deus, que o índio era vagabundo, que o índio só trouxeram os negros porque os índios não gostavam de trabalhar. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, escravizaram os índios até exaustão. Quando mataram tudo, acabou tudo, aí sim, trouxeram mais gente escrava sofrida de fora. A nossa história não é bonita, mas aprenda com ela para que ela não se repita. E, por favor, para de sair por aí repetindo a mesma coisa que os teus avós, que os teus pais repetem o tempo todo. Não precisa ser ignorante com eles. Só precisa mostrar, olha, não foi assim. E se não aceitarem, ok, essa galera vai passar, ninguém vai ficar aqui para sempre. O importante é que as futuras gerações entendam o que realmente aconteceu aqui no Brasil e o que acontece no mundo. E que nem tudo se resolve na porrada. Bom, eu fico por aqui, me segue na história, um bom final de semana. A gente se vê só na segunda-feira. Só na segunda-feira. Amanhã eu vou tentar subir uma montanhazinha, vou tentar fazer uma coisa, tirar um diazinho de folga para mim. Hoje é dia de trabalhar, de estudar. Me segue na história, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau.